Graça e paz a você que está na sua casa. Mais um domingo nós estamos nos reunindo. Vocês nas suas casas, nós aqui neste lugar. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor pelo nosso dia. Agradecer pelas bênçãos concedidas. Agradecer porque nós estamos com vida. Agradecer porque o Senhor, Ele tem tido controle de todas as coisas. Agradecer a Ele porque Ele é bom, porque Ele nos traz paz. Sim, Ele traz paz no momento de tribulação, em momentos de choro e desespero. Nós podemos nos achegar ao Senhor e encontrarmos paz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te agradecer por tudo que Tu és. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de graça. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos de pé, nós estamos vivos. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te agradecemos acima de tudo porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque quando o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por mim, para morrer por aqueles que estão nas suas casas, para morrer por uma humanidade que não merecia, Senhor. Mas o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Muito obrigada, Deus. Porque quando o Senhor fez todo esse plano, quando tudo foi concretizado, quando Cristo foi à cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, nós obtivemos um lugar nos céus. E nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua graça. Nós Te agradecemos pelo Teu Filho. Nós Te agradecemos porque nós estamos aqui. Nós Te agradecemos porque temos o privilégio, Pai, de falar contigo. Porque o véu do templo se rasgou e nós temos acesso livre ao Senhor. Nós Te agradecemos porque antes nós vivíamos outrora no pecado. Mas as correntes foram quebradas no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos porque hoje nós somos livres para proclamar o Teu nome. Hoje nós somos livres para orar a Ti. Nós somos livres para Te adorar. Nós somos libertos do pecado. Não existe mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, o Teu Filho. E nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos essa noite porque o Senhor Jesus está vivo e Ele está sentado à sua direita. Aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite por tudo que Tu és, Senhor. Nós Te adoramos, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, Senhor. Recebe toda a nossa adoração nessa noite. Recebe a nossa adoração, ó Deus, e que chegue até o Teu trono como cheiro suave. Tudo que nós iremos fazer nessa noite neste lugar, os louvores entoados e a pregação dita neste lugar, que sejam palavras que vão direto ao coração dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Aleluia. Amém. Casa nessa noite. Aleluia. Antes a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. A cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos
cantar mais uma vez. Oh, Jesus. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz somos aproximados. Depois da cruz do Salvador, uma história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos loucos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Como ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, uma história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Depois da cruz, obrigada, Senhor. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
declarar assim nessa noite. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro na sua casa a vida em Cristo Jesus que você tem. Aonde você estiver, erga as tuas mãos, erga a tua voz. Diga que para sempre o Cordeiro adorado é. Acima dos problemas, das situações, acima da morte, acima da vida, acima das doenças e das curas. Ele é exaltado. O Filho de Deus está vivo e Ele reina para sempre. E nós estamos aqui para declarar a vida que temos em Cristo Jesus. Eu convido você na sua casa a erguer a sua voz conosco nessa noite. A erguer a tua voz conosco e dizer assim: para sempre tu és exaltado. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado és. Para sempre Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, então declare para sempre, exaltado é, para sempre adorado, tu és nas alturas, para sempre Ele vive, ressuscitou. Te adoramos o Cordeiro de Deus, vivo para sempre. Aleluia. Entra tudo aqui na
casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana. Tudo aqui, tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Invocamos, acende a chama e que venha o teu reino.
Graça e paz para todos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para podermos levar para vocês a palavra de Deus. Antes, eu gostaria de falar com os irmãos numa retrospectiva. Domingo passado, foi pregado pelo pastor Ivan, em Atos dos Apóstolos, o desenvolver da igreja. Foi mostrado para nós a responsabilidade, quando ele fez aquele comparativo sobre uma corrida de bastões. Eu vi aquilo sendo passado, cada bastão daquele, uma responsabilidade para o desenvolvimento da nossa igreja. Muito bem colocado por ele, e ao final vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa retrospectiva. Né? E uma explicação que ele deu maravilhosa sobre o ministério apostólico. Eu, particularmente, vendo a pregação, gostei muito. Quando ele explicou o que é ser apóstolo, quando ele explicou a distinção do apóstolo Paulo na diferença dos apóstolos, sem em nenhum momento menosprezar o fato do Paulo não ter sido um apóstolo separado na íntegra, mesmo tendo essa visão que foi Jesus que separou ele. E na pregação anterior, quando o nosso pastor Luiz pregou, né, lá em 2 Crônicas 20, sobre o rei Josafá, aquela oração maravilhosa que Josafá fez, ele deu 2 exemplos. É o motivo que eu vinha nessa retrospectiva. Ele deu 2 coisas que ele falou, muito importantes, já sabemos, é uma coisa que eu acho que todo crente tem obrigação de saber, antes de aceitar Jesus, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é bíblico. Então nós que somos cristãos já sabemos disso. E ele falou uma coisa muito interessante ali, o diabo não gosta de aglomeração. Você pode notar quando você está na igreja, nós temos essa comunhão, quando a gente fica entronizados um no outro, temos aquela obrigação consciente de que vamos ter que rever nossos irmãos, a nossa vida parece que caminha de uma forma mais íntegra, se é essa palavra que pode ser usada. Mas sem mais delongas, eu vou explicar o porquê que eu falei desses 2 pontos que o pastor pregou em 2 Crônicas 20 sobre o rei Josafá, quando ele disse que o diabo não gosta de aglomeração, e veio para matar, roubar e destruir. Você aí na sua casa, onde você estiver, abra sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Se você sentir no seu coração, mesmo no seu lar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor Deus. Se você não puder, não é por isso que você não vai deixar de ouvir nem de ver, continue sentadinho, mas se puder, fique de pé. Vou estar fazendo a leitura agora. 2 Samuel 11 diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, como todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre.
Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por Urias. Na carta, escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é impossível que ele fique indignado e pergunte: por que você chegaram assim tão perto da cidade para lutar? Não sabia que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de um moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu seu servo Urias, o heteu. Amém, irmãos? O texto é longo, eu li até aqui porque aqui é o necessário. Vamos orar e eu vou explanar esse texto. Senhor Deus, foi lida a sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa visão que tu me deste, por essa intuição que tu me colocaste no meu coração e me induziu a vir aqui para falar isso, Deus. Que teu Espírito Santo tome a frente, Senhor. Que teu Espírito Santo me use, meu Pai, que eu seja plenamente usado pelo seu Espírito, para que não apareça um homem, em si a glória do Senhor Jesus. Que meu povo que está ouvindo, Senhor, venha entender qual é a finalidade dessa mensagem. Desagrava os ouvidos, meu Pai, não deixa que nada venha atrapalhar. É a oração que eu te faço, Senhor, sabendo da vitória, pois eu faço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como eu falei anteriormente, por que eu falei da situação? Pelo seguinte, aqui diz no texto que Davi andava pelo palácio e que ele foi ao terraço, porque Davi ali estava sozinho. E naquela época de guerra, os reis tinham que estar à frente da batalha. Naquela época, os reis tinham que estar lá, mas ele estava sozinho. Na situação que vivemos hoje, estamos afastados das igrejas. Muitas igrejas estão fechando por prevenir, para que poupe o povo desse contato, para que não tenha essa aglomeração de pessoas que possam nos expor a um contágio. Como é o caso da nossa igreja, como eu já falei na mensagem anterior que eu preguei, né? Muito sabiamente, pela nossa direção, foi visto isso para que nos protegesse. É uma coisa muito sábia, a visão do homem de Deus na hora que vai se preocupar com o povo. Não é se preocupando com dízimos e ofertas, e sim com a saúde do povo. Isso é fundamental para nós. Mas, em contrapartida, estamos sozinhos no nosso lar. Como Davi estava sozinho aqui nesse momento. Davi ali estaria, se ele estivesse no campo de batalha, óbvio que isso não teria acontecido. Porque Davi não teria oportunidade de vir num terraço para ver uma mulher que se banhava, que se lavava. Aí o que eu fiz? Eu fiz algumas anotações para nós, antes que eu entre na mensagem. O pecado precisa de um ambiente bem preparado para entrar em cena. Não é em qualquer lugar que ele pode dar as caras e morar. Ambientes são criados por nós. Nós criamos um ambiente para que o pecado possa exercer algum poder, alguma função na nossa vida. Nós os fazemos, os decoramos e preparamos. Podemos fazê-lo para acomodar as coisas boas que vêm de Deus ou para acomodar as coisas más vindas da ação do pecado. Então, mediante disso que eu li, eu pus um tema nessa mensagem. E o tema que eu coloquei foi o seguinte: aqui mora um pecado feliz. O ambiente que Davi preparou, olha só, Davi preparou um grande ambiente para o pecado morar. No início da construção da sacada do seu palácio, ele deveria ter prevenido sobre isso tudo. Ele, quando aquele palácio já estava pronto, ele viu uma mulher lindíssima.
tomando banho. Começou então na mente de Davi a preparação do ambiente. Se Davi estivesse empenhado em preparar ambiente para a ação de Deus, certamente teria entrado e buscado coisas saudáveis para povoar sua mente e excitá-la. Falando assim, né? Olha de quem nós estamos falando. Eu estou falando só do rei Davi. Um homem que tinha o coração, segundo o coração de Deus, narrado pela própria Bíblia. Eu não estou falando de um qualquer. Porque dentro dessa mensagem, quando eu começar a entrar no teor dela, você pode dizer, pastor, eu não faço isso na minha casa. Eu não estou dizendo que você faz. Eu estou dizendo que pode acontecer. Eu fui inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. A minha casa tem um terceiro andar. Eu tenho um puxadinho, que é um terraço. Eu digo que é um puxadinho, e casa de pobre não tem terraço, tem puxadinho, né? E eu estava lá em cima e vi uma situação que não me agradou. E a pessoa que eu vi nessa situação que não me agradou, eu sei que é um trabalhador. E que naquele horário fatalmente estaria no seu trabalho se não estivesse em casa. Porque quando estamos em casa, que você tem essas oportunidades de você ou fazer coisas boas para Deus, ou você dar um ambiente, você abrir uma brecha para o pecado. É nessas horas que nós temos que vigiar o seguinte: às vezes não nos preocupamos com a nossa casa, nos preocupamos com a casa do lado. Porque o vizinho faz isso, a vizinha faz aquilo, o filho do vizinho é desse jeito, o outro filho é daquele outro, e quando estamos no nosso trabalho não temos tempo para ver isso. Quando estamos na nossa atividade diária, não temos tempo para ver isso. Foi como eu relatei anteriormente, se Davi estivesse na frente do campo de batalha, ele não teria tempo para ver Betseba. E ele não iria cometer esse grave erro que ele cometeu. Amém? E dentro disso eu fiz o quê? Né? Como eu li anteriormente, ele poderia estar fazendo coisas para Deus e teria entrado buscando as coisas saudáveis. Mas não foi assim que aconteceu. E a Bíblia nos relata o quê? Davi começou a construir e a decorar o ambiente para o pecado. E o pecado já estava morando ali. Qual o versículo que fala isso bem claro? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Era casada. Talvez aqui fosse o momento de Davi dar um breque e preparar um ambiente que Deus, e não para o pecado. Davi deveria ter ligado o quê? Nosso trator espiritual. Ligar ele com força máxima e destruir aquela construção, aquele momento de pecado, passar por cima dele com tudo. Essa pequena construção, que ali era pequena ainda, já tinha o pecado, porque o pecado já estava na mente, no coração. Senão ele não mandaria chamar. Mas era construído, ele não tinha feito nem os alicerces. Nosso trator espiritual, a gente passaria por cima daquilo tudo e iria embora, pediria perdão a Deus e estaria tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. Davi queria possuí-la e se empenha em preparar melhores condições de moradia para o pecado. Ele olhou, perguntou quem era, foi informado, e dentro dessa informação, ele manda chamar. Sabendo que a mulher era casada, mesmo assim, ele mandou chamar. E eu vou te dizer outras coisas. Dentro de uma pesquisa que eu fiz, eu vi Davi com 8 esposas. Casado 8 vezes. Alguns têm umas sugestões de 20 esposas, mas eu não achei aquilo confiável pela que a Bíblia não ampara para isso. E eu falo o que a Bíblia diz. 8 esposas são certas. Mais de 20 filhos. E há estudos que dizem que ele tinha 875 concubinas. Concubinas são mulheres que você resgata na guerra, quando você conquista, que você domina, você pega aquelas mulheres, são servas de suas esposas, ou são escravas que são dadas e são tudo arroladas. Naquela época, dentro de um harém, digamos assim, um local reservado para que elas ficassem, que eram cuidadas por eunucos, e as concubinas ficavam ali, mulheres que ele tinha direito, como rei, como situação de um momento da época, de possuí-las. Mas nem isso impediu. O que eu estou falando? Estou falando que Davi não presta. Não estou falando isso. Eu estou falando para você que o pecado não está se importando se você tem dinheiro, se ele for te induzir a dar uma volta no seu irmão. Eu estou te falando que o pecado não está preocupado se você tem condições, se ele está preocupado em você dar um prejuízo ao seu irmão. O pecado não vai olhar para você dentro do que você tem.
Ele vai olhar dentro do que você mais deseja. Ele vai usar de você dentro daquilo que você mais tem vontade dentro de você. Se formos falar do pecado, o pecado é sobre o que eu te falei, o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, ele não gosta de aglomeração. O pecado que originou tudo, que nós viemos dele, olha onde Eva estava. Estava só, andando, o diabo foi lá, a serpente, e induziu ela a pecar. Olha só como é o que foi dito, que o diabo não gosta de aglomeração, é uma coisa verdadeira. Eu acho que ele não gosta nem de aglomeração quando é cultuada a ele. Mas ele não gosta dessa comunhão, porque as pessoas pensando, pessoas santas, quando pensam junto, fluem as coisas para Deus. E ele procura nos isolar. Você pode ver, se você conhece alguém que tem algum pecado, ele se isola. Ele procura não ver as pessoas, ele procura não ter comunhão, o contato dele é muito rápido. Você vai falar com a pessoa não, é assim tal, eu estou com um problema, depois a gente conversa com mais calma. Ele não procura ter a convivência para que não seja exposto. O pecado te isola. O pecado, nós temos que entender que o pecado é senhor, com letra minúscula, um senhorzinho, mas é um senhor que te domina quando você está no erro. Temos que ter essa vigilância o tempo todo. Dando continuidade ao que eu estava falando aqui, ele enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ela se deitou com ele, está em 2 Samuel 11, versículo 4. Essa passagem que eu acabei de ler para vocês. Ele não se conteve só de olhar. Ele chamou, mandou trazer. Eu posso tirar essa dedução pelo seguinte, pelo que a Bíblia fala. Pelo que a Bíblia venha nos relatar, que ele era rei. Se o rei chama, como dizer não? Então, ele se aproveitou também de uma situação. Do marido não estar em casa, foi a primeira. Segundo, dele ser rei, um chamado dele tinha que ser cumprido. Como dizer não a um rei? Como? E Betseba veio. Aí o que aconteceu? Pronto, o pecado já havia se mudado. Ele fez uma construção do pecado. Ele construiu uma pequena edificação. Aquela pequena edificação já tinha morador. Isso é assim na nossa vida. Nós, quando vemos o que nós estamos fazendo, você já está dentro de um emaranhado tão grande que é difícil você sair. É difícil você se livrar daquela circunstância que você mesmo criou. Criamos situações e circunstâncias. E nós temos que vigiar. Dentro desse texto e dentro do que eu falei para vocês na introdução. O diabo não gosta de aglomeração. O marido, um homem casado, você não vai mexer com uma mulher. Você não vai entrar num site pornográfico. Você não vai ver coisas que venham a denegrir a sua imagem se tua esposa estiver perto de você. A minha casa, por exemplo. Eu sou casado, tenho 3 filhos, ou seja, somos 5 em casa, 5 pessoas. Sempre tem um em cima. Eu, em outras épocas, eu reclamaria. E hoje em dia eu dou glória a Deus por isso. Glória, meu Senhor Deus, que a minha casa é bem habitada. Tenho 3 filhos. Um é operador de som, o outro, quer dizer, o operador, ele está aprendendo, né? Parece uma soberba, né? Ele está aprendendo a operar o som. O outro está aprendendo, o nosso irmão, que aqui edita esse áudio, o irmão Emerson, está ensinando para ele o computador. Um homem de Deus também que se dedica aqui na sua obra, na nossa casa, para que você possa estar assistindo isso, abrir mão de sua família para estar aqui. Ele prefere estar fazendo as coisas de Deus do que estar dando lugar ao pecado. Então ele está ensinando também o meu filho do meio, que é o João. E tem um pequenininho de 12 anos, o Bernardo, que fica na salinha lá dando trabalho para as tias, quando podemos ter culto, que tomam conta dos nossos filhos. Tem a minha esposa, que é uma diaconisa. Ou seja, graças a Deus, minha casa é cercada por pessoas de Deus. As pessoas que vão na minha casa também são pessoas de Deus. O que isso acontece? Mesmo que eu tivesse uma mente que pudesse flutuar no pecado, eu não tenho espaço nem tempo. Mesmo porque, se eu sair, eu vou sair para resolver um problema de família. Meu pastor presidente me liga toda hora, sabe onde eu estou. Coisa chata, né? Não, gente. É maravilhoso você ter alguém que se preocupa contigo. Principalmente nas atuais circunstâncias. O pecado está batendo a porta, a maldade está batendo para tentar te tirar da graça, para tentar te fazer errar, para te envergonhar perante o povo. Graças a Deus que eu tenho um pastor chato para quem acha, eu acho maravilhoso. O cara me liga, me pergunta, parece que eu sou filho dele.
Eu tenho a mesma idade que ele. Mesma idade, gente. E esse homem de Deus me procura. Onde você está? O que você está fazendo? Por que a sua esposa não foi? Porque eu expliquei coronavírus, tal, horário, né? Mas o que eu quero falar é isso, quero te dizer o seguinte, quando você é cercado de pessoas que têm a visão espiritual, o pecado vai encontrando cada vez menos espaço para habitar na sua vida. Quando você é cercado por pessoas que têm a visão de Deus, que têm a visão de fazer as coisas para Deus e por Deus e dependendo de Deus, o pecado tem menos espaço para habitar na sua vida. É simples assim. Aí começa a construção que você está fazendo, como aqui diz. Você constrói para Deus ou você constrói para Satanás. O espaço é você que cria, o espaço é você que dá. As situações é você que sugestiona, é você que deixa acontecer. Às vezes fica chato, né? Porque parece assim, pô, pastor, mas o senhor está acusando? Sim, claramente simples, estou. Mas não estou acusando você. Eu estou te dizendo pessoas que dão vazão ao pecado. E eu tenho convicção que você que está ouvindo isso, nenhum de vocês dá vazão a esse pecado. Então isso é o quê? É só um alerta. Porque nós estamos falando de Davi. Eu estou frisando bem Davi porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou sendo repetitivo nessa fala, não sei se você já notou isso. É a terceira vez que eu falo isso. Não era um qualquer. Davi não era o pastor Cláudio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora foi a quarta. Davi era um homem que Deus se agradava dele. E mesmo assim, com tantas mulheres, com tantos favorecimentos, após ter milhares de conquistas em Israel, e ele pecou. Amém? Dando continuidade, era ali que Davi deveria ligar o trator, como eu falei, né, quando comecei a explanação. E ele não ligou, porque ele deveria ter ligado, mas não foi assim que aconteceu. Pecado gosta de ter à sua disposição variados ambientes para morar. Ele não se satisfaz com um. O pecado ele é uma bola de neve. Você quando entra nessa linha, esse é uma estrada que você segue, que é o pecado. Só que essa é uma estrada declinada. Ela vai rolando. E isso é como se você estivesse declinando dentro do Monte Everest, que tem muita neve. É que só lembrei agora do Monte Everest, tem vários, né? Aquela neve, quando começa lá em cima, é uma bola pequena. Quando ela chega lá embaixo, ela é monstruosa, ela devasta uma cidade, ela vai juntando neve até chegar no final. E isso faz o crescimento. E assim eu estou conjecturando para que seja o pecado. Betseba engravida, não ficou só na relação. Poderia ter tido um ato de traição. Betseba ia para a casa dela, Urias voltaria da guerra e só teria o ato de traição, que não é justificável. Estou dizendo que o limite do pecado, não tem pecadinho nem pecadão, mas o pecado pararia só na relação. Não parou. O diabo não fica satisfeito só com um probleminha, ele quer mais. Ele precisa ver você ir ao final, para concluir aquilo que eu te disse dos dois exemplos que foi dado pelo pastor. Ele disse o seguinte, o diabo não gosta de aglomeração, e ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Aqui ele roubou, ele matou e ele destruiu. Você no final, quando eu comentar o restante, você vai entender o porquê de tudo. Betseba engravida, Davi arma uma estratégia para aparecer que o marido de Betseba, Urias, tinha engravidado. Mas a estratégia falha. Nós lemos isso no texto. Talvez aqui fosse o momento de assumir o erro e desmanchar os próximos ambientes onde o pecado poderia morar. Isso não era a hora do trator. Não, o pecado não vai entrar aqui mais não. Eu agora errei. Mas eu creio que ali, eu não sou advogado de Davi, só falo que a Bíblia relata, ele não enxergou o que estava fazendo. Ah, pastor, o senhor está defendendo Davi. Eu não estou defendendo o pecado de Davi. Eu estou defendendo o rei Davi. E digo para você, ele não precisa da minha defesa, porque Deus defende ele. Na própria Bíblia. E por que eu estou fazendo isso? Eu falo da inocência dele, não é que ele seja inocente. Eu acho que você está me entendendo que eu digo da inocência dele do pecado. Pelo seguinte, no capítulo 12, se você ler na sua casa, eu creio que você vai se interessar de ler, o profeta Natã chama a atenção de Davi, dando um exemplo notório que estava se referindo a ele. Por quê? Ele usa a ovelha. Natã usa um homem que tinha uma ovelha e outro que tinha uma variedade. Ele estava falando de Urias, que só tinha aquela esposa. E Davi tinha um monte. Não precisava daquilo. Davi foi enfático. Mata esse homem. Você vê ali que o pecado, quando te domina, você não consegue enxergar no que você está embrenhado, no que você está emaranhado.
Você faz as coisas, depois você fala, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Como aconteceu com ele? Quando ele engravidou, o filho dele adoeceu, que ele orou, nós conhecemos a história. E morreu. E esse homem, apesar de tudo esse pecado que a Bíblia relata que ele fez, realmente ele pecou, mostra que é um homem segundo o coração de Deus. Ele ora, ele se humilha, ele se prostra, e mesmo perante Deus, não se agradando e cumprindo aquela sua vontade soberana, ele vai adorar o Senhor após a morte do filho. Mas não vamos fugir desse foco aqui não. Só estou dando para vocês uma explicação do porquê que eu defendi Davi. Davi, então, no ambiente mais terrível e mais apreciado pelo pecado. Olha só, como eu te falei, lembra do Monte Everest, bolinha de neve, pequenininha, chega lá embaixo, tá um bolão, lembra? Olha o bolão aqui crescendo, ainda está no meio do monte, não chegou no final do monte não. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu a carta dizendo, põe Urias na frente da maior força de peleja, e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Rapaz, a gravidade disso é tão grande, está em 2 Samuel 11, no versículo 14 e 15, que Urias era um tenente, lutava por Davi, estava na frente do exército de Davi, batalhando pelas conquistas do rei, e nem isso Davi conseguia enxergar. Grave, né, pastor? Não, é mais grave ainda. Ele manda botar o cara na frente de uma batalha, sabendo que o cara vai morrer, ele vai tirar a vida de um homem que não merecia morrer. Grave, pastor, então esse é o pior? Não, ele manda tirar a vida de um homem para esconder o seu erro. Olha a que ponto o pecado te leva. E nós estamos falando de quem? Mais uma repetição que vai ser a quinta. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era eu, não era você. Era um homem fugiu a palavra. Foi um homem que ele foi selecionado. Foi um homem que ele foi visto por Deus. Não era um qualquer. Não era um qualquer. Foi um homem escolhido por Deus e tinha um coração segundo ele. E mesmo assim o pecado dominou. Davi não deveria ter feito isso. Por quê? Urias morreu. Oxe. Teve relações com a mulher do cara. Engravidou a mulher do cara. Matou o cara. Olha só a gravidade do pecado. Olha o que o pecado te leva a fazer. Vê se essa mensagem não é bem contemporânea para mim e para você hoje nesse dia. Estamos sozinhos na nossa casa, tendo oportunidades, temos situações. Para quem cria, tem. Para quem cria a oportunidade de ser homem e mulher de Deus, não. Mas olha o risco que corremos. Nosso dia a dia, nossos filhos tendo contato conosco, vendo nós realmente como somos, porque geralmente o homem trabalha, está na rua, o cara só vê à noite. Você chegar e se portar de uma forma que seja espiritual é tranquilo. Agora, você conviver no diário, você começa a transparecer realmente quem você é. Se você é um homem e se você é uma mulher de Deus, você vai transparecer santidade. E se dentro da gente não tiver uma sujeirinha, alguma coisa lá naquele cantinho escondido, que ninguém sabe, só Deus e você sabe, e nós começamos a demonstrar o nosso pecado. Como vamos ser olhados por nossa família? Como vamos ser olhados pelos nossos filhos? Como vamos ser olhados pelos nossos vizinhos? Estão ouvindo a tua voz agora todo dia. Eu, por exemplo, moro num local que a casa é parede e meia. Eu ouço que o vizinho fala e ele ouve o que eu falo. Imagina como que deve estar sendo as reações. Devemos vigiar para que não venhamos a ter o tema que eu dei essa mensagem. Aqui mora um pecado feliz. Porque Davi não deveria ter feito aquilo. Por quê? O pecado nunca está feliz. Parece contraditório quando eu disse que ali mora um pecado feliz, né? Ele sempre deseja uma nova decoração e um novo e inusitado ambiente para agir. Olha o Monte Everest, a bola de neve que vai crescendo. Rapaz, ele já desceu, já passou por 4 aldeias, ele já destruiu. Poxa, mais de 500 vidas, ele não para. Se ele tiver espaço para descer, ele vai descer sem parar. É que toda ladeira tem um fim. Toda descida tem um término. Principalmente quando somos homens e mulheres de Deus e queremos parar. Conseguimos enxergar. No capítulo 12 você vê que Davi quis parar. Ele viu o erro e se prostrou.
um novo e inusitado ambiente para agir. Agora, Davi casa com a mulher do homem a quem ele traiu e mandou matar. Olha só, a natureza da pessoa, ele ficou tão cego pelaquilo. Eu conheço um amigo meu, eu não vou citar nomes por exposição, que ele, dentro da casa de Deus, um homem de Deus, hein? Eu me atrevo a falar assim porque eu conheço ele muito. Começou a sair com uma mulher para tentar casar e restaurar seu ministério. Tudo errado. Ele tinha que sair para a mulher por amor. Ele tinha que casar pela mulher pela direção de Deus. Ele fez tudo errado, mas ele fez sem maldade. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. E aquela mulher era casada. E enganando a ele, disse para ele que estaria separado do marido. E aquele homem pecou. Mesmo com boa intenção, você pode pecar. Eu ouvi um ditado da minha avózinha que ela dizia que o inferno está cheio de boa intenção. Boa intenção, o inferno está cheio. Nós temos que ter intenções boas, não boas intenções. Ah, pastor, a mesma coisa, né? Não. Você, quando tem uma intenção boa, você tem uma intenção direcionada por Deus. Você, quando tem boas intenções, são suas. As suas boas intenções não quer dizer que sejam favoráveis a Deus. Amém? E diz assim, agora Davi se casa. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Olha só. O fruto do pecado, nasceu um filho. Como é que Deus está num negócio desse? Como é que Deus vai se agradar do cara possuir uma mulher, dele mandar matar o marido da mulher e depois não ficou satisfeito e ela casou com a mulher? Em contrapartida, pode dizer, ela ia ficar desamparada, e ele amparou, casou, ela agora era rainha. Tem várias desculpas para dar. Mas a consequência daquilo não era desse jeito. Porque uma das mulheres de Davi é a mulher de Saul. Mas Saul morreu. E naquela época Davi pegou e aquela mulher ficou dentro de um reinado. Foi diferente, muito diferente. Eu já vi até comentários de que fala que Davi foi promíscuo, mas não foi não. Foi situação da época, é só você ler e estudar um pouquinho. Você vai entender que não foi. Lá era um direito do rei. Ele fez aquilo que facultava a ele fazer. Não o que ele fez com a mulher de Urias, com Batseba. Davi ficou quieto, mantendo vivos e decorado o ambiente que havia criado para o pecado. Davi pecou no palácio real. Em vez de ele eliminar aquele pecado, o que ele fez? Ele trouxe a consequência do pecado para dentro do palácio. A mulher que ele fez pecar, não foi a mulher que pecou não, tá? Ele fez a mulher pecar. Ele trouxe para dentro do palácio. Olha só, o pecado como faz. Pela sexta vez, e olha de quem eu estou falando, de Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando de qualquer um. Davi até comprou aquela plaquinha e colocou no jardim da casa, que vários cômodos construídos, aqui mora o pecado feliz, entendeu? Ele fez isso tudo, ele decorou tudo, ele preparou tudo para que o pecado fosse dando continuidade. Aí eu pergunto para você, onde está Deus? Está aqui, ó. Porém Deus, que é um destruidor dos ambientes do pecado, mandou até Davi um profeta chamado Natã, que com um trator de potência descomunal passou por cima de Davi e de seus ambientes desenhados engenhosamente para o pecado. Olha a consequência do pecado, o que acontece? Olha o que diz. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o Heteu. Feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Está em 2 Samuel 12, a partir do versículo 9. Nada fica em oculto que não venha a ser revelado. E eu te digo, glória a Deus por isso. Imagina você se manter num pecado, que ele não for descoberto, você morre e vai para onde? Não preciso falar, né? Sabemos qual é o caminho do pecado. Para onde que o pecado leva? Como é que Deus age? Deus não deixa em pé sequer uma parede onde o pecado agiu. Davi sofreu muito com as consequências de preparar ambiente para o pecado morar. Sofreu muito para destruir as paredes, já criadas para o pecado, mas conseguiu debaixo de lágrimas e de muita dor. Veja bem, a consequência do pecado é o quê? Sofrimento.
A consequência do pecado é o quê? Desestabilidade. A consequência do pecado é o quê? Fraqueza. Ele vai te levar a um ponto que quando você vê, você já não tem nada. Você vai pensar que tem tudo, você vai pensar que está bem, você vai pensar que está fazendo tudo que você quer e está ficando no oculto, mas não está. Deus vê todas as coisas. Ele vê o teu pecado, Ele vê o meu pecado, e Deus não se agrada. Jesus na cruz, Ele falou, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não abandonou Jesus, Deus virou as costas para o pecado da humanidade, que Jesus morreu por mim e por você. Deus não participa do pecado, nem sendo filho dele direto, que ele mandou sabendo que aquilo tinha que acontecer e que ele iria absorver. Nem assim ele participa, nem é do meu pecado e do seu que ele vai participar. Deus exclui, Deus tira, Deus passa com esse trator espiritual e destrói todo o pecado. E daremos glórias a Deus para a hora do nosso pecado, Ele poupar a nossa vida e dar tempo que nos venhamos a arrepender para conseguirmos restituir aquilo que foi feito de errado, ou consertar, ou melhorar, ou nos arrepender daquilo que foi feito de errado. Nós temos essa obrigação. Também sabemos, essa conclusão eu faço comigo e com você. E a mensagem de hoje foi rápida, não foi? Foi bem objetiva. Eu vim com uma coisa no coração só para falar aquilo que Deus me deu para falar para vocês. Um texto desse que eu li, de mais de 20 capítulos, tem uma mensagem aqui grande, tem um assunto aqui inesgotável, mas eu vim com esse objetivo de alertar você, meu irmão, que está na tua casa, alertar você que está afastado da tua congregação. Deus está no controle da sua vida. Não permita que o pecado venha fazer morada na sua casa. Não permita que as pequenas coisas te desviem do caminho que foi traçado por Deus para você e para a tua família. Dê glória ao Senhor todo dia. Quando achar que está fraco, ore. Se você não tiver condição de orar, se aproxime de homens e de mulheres de Deus, que possam trazer para você coisas referentes a Deus, coisas que venham edificar a tua vida, coisas que venham fazer com que você veja a plenitude do Senhor na sua vida. Amém, igreja? Na conclusão eu botei o seguinte: nós não somos diferentes de Davi. Também sabemos construir esses ambientes e os construímos. Cabe a nós sempre avaliar que tipo de ambiente estamos construindo. Isso compete a nós. E ao menor sinal de que estivermos construindo ambiente ao pecado, pararmos imediatamente, ligarmos nosso trator espiritual e destruir totalmente, substituindo-os por ambiente onde Deus esteja e que o agrade. Amém? Eu espero que essa mensagem venha ter tocado o teu coração. Eu espero que você consiga entender o que Deus quis falar comigo e com você nessa noite. Esse trator espiritual, eu posso dizer para ele que ele tem um nome, a sua fé. Esse trator espiritual é o teu objetivo. Esse trator espiritual é o que você valoriza. Se você valorizar mais a Deus, você vai ter as coisas de Deus. Se você valorizar mais o pecado, ele vai invadir a sua casa. Ele vai ter ali mora um pecado feliz. Ele vai ter um ambiente para poder se salutar, para poder se degustar, de ver o teu declínio, porque Satanás é sujo. Ele vai te usar. Ele vai fazer com que você erre. E quando você for exposto, ele vai se afastar de você e vai te deixar só. Nós servimos a um Deus que nunca nos abandona. Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele vira as costas para a gente no pecado. Mas é um pequeno arrependimento, é um coraçãozinho contrito e ele já volta, te abraça e te afaga. Sirva a esse Deus de uma forma poderosa. Se você ainda na sua casa, ainda não aceitou Jesus, está aí a oportunidade para você aceitar. Aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deixe esse Deus maravilhoso fazer parte da tua vida. Deixe que Ele te liberte das correntes do pecado. Deixe que Ele consiga te libertar dos acusadores, dessas pessoas que vêm só para falar mal e apontar o teu erro. Poucos são os que vão te ajudar. Poucos vão ser aqueles que vão vir naquela hora para falar para você que você precisa de ajuda e te botar num caminho bom. A maioria vai te criticar. A maioria só vai acentuar o teu pecado. Estava conversando hoje em off com um amigo sobre isso, falei com ele, você faz 1 milhão de coisa boa. Uma coisa que você faça errada é um motivo para a pessoa pegar no seu pé a vida toda. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Deixe Cristo te libertar desse mundo. E você que já tem Jesus, se mantenha firme. Deus é contigo.
Deus é comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a sua também. Você vai ser mais do que abençoado. Deus está no controle. Eu quero orar de novo por essa mensagem. Senhor Deus, graça te dou, Senhor. Explanei a sua mensagem, meu Pai. Não inventei. Não falei nada, Senhor meu Deus, que foi de mim. Só falei o que tu me mandaste falar. Que ela tenha tido o objetivo, meu Pai, que eu tenha conseguido me expressar de uma tal forma que venha honrar o teu santo nome, Senhor. Que venha, meu Pai, a ter feito valer a tua glória, a tua majestade. Que eu venha ter conseguido explanar a tua palavra, meu Pai, com respeito e com retidão. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Abençoa o teu povo que estava aqui ouvindo, Senhor. Abençoa eles com essa mensagem, meu Pai, com o coração deles. Faça com que o Senhor, eles consigam entender qual é a dificuldade que nós temos e como é fácil se livrar disso. Muito obrigado por essa oportunidade. Essa oração que eu te faço, Pai, tendo certeza da vitória, porque eu faço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que está aí na tua casa, estenda a tua mão em forma de concha. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do seu Filho Jesus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na minha, esteja na sua casa, e que todos aqueles, que Jesus Cristo é o único que pode nos livrar do pecado, numa só voz, diga amém. Estamos encerrados esse culto. Glória a Deus. Teu sorriso é vida em mim.